Olá, Pedrinho Rutes. Hoje eu, refletindo, lembrei-me de uma história bastante interessante de um mercador que, que viajava pelos sertões do nosso Brasil e ele andava caminhando. Quem não lembra daqueles mascates, né, que andavam com aquelas malas gigantes e coisas, e ele andava pelas margens de um rio límpido assim, a água chegava a ser cristalina, mas ele precisava, o seu objetivo era outra margem, e era muito largo e muito, o que parecia ser muito fundo, e as roupas todas que ele tinha já estavam sujas, e ele precisava chegar até um fornecedor onde ele ia oferecer os seus serviços. Ele precisava chegar de uma forma asseada lá. E até porque ele não poderia cruzar nadando com aquela mala dele. E ele continuou caminhando de repente e estudando um jeito, vendo como faria para cruzar. Mas aquele rio era convidativo, era muito bonito, era muito límpido, dava essa impressão que à medida que ao longe a água se via a água um pouco suja, mas à medida que se aproximava dele, aquilo ia ficando cada vez mais cristalino, que tornava-se como se fosse um espelho. E nisso vinha um barqueiro com um barco muito velho, feio de ver. E o senhorzinho, o barqueiro, não era menos assim. Era uma figura típica como homens da nossa cultura, tipo Jeca Tatu, tipo Pedro Malas Artes, personagens que foram criados na nossa cultura para justificar uma condição de miserabilidade, né? E esse gentil senhor encostou à margem e convidou: o senhor quer cruzar para lá? Quer que eu te leve? Mas entrar naquele barco era quase um atestado de óbito. Era quase como assinar um atestado de óbito. Tamanha fragilidade e precariedade do dito veículo. Mas que alternativa tinha? Ele prontamente, o homem ajudou ele de uma forma muito gentil a subir as suas coisas. E ele foi quando, mas antes dele sair, ele já percebeu que existia alguma marca nos remos. Cada remo tinha uma marca diferente, em cores diferentes. Ele ele logo que começou a sair, então o homem ia lá na parte de trás do barco para remar e ele ia virado de frente para o barqueiro. Ele viu que eram duas palavras. Num remo existia a palavra agir e no outro remo acreditar. E ele ficou pensando, nossa, mas isso, o que será que quer dizer isso? Mas disse: senhor, não pode prover porque olha o jeito dele, olha a condição dele, ele não tem. Eu estudei minha vida inteira, assim, e isso deve ser como aquelas camisetas que se ganha e que não sabe o sentido, estampa algo que não sabe o que está escrito. Então, de repente, os remos podem ser isso também. Deve ter sido gravado por alguém, alguma coisa, e ele simplesmente ganhou, pegou, mas isso não importa. Mas aquilo durante a travessia o corroía, e chegando mais no meio ele pôde perceber que era acreditar e agir. Quando passou do meio ele não conseguiu não perguntar. Daí ele perguntou para o barqueiro por que daquelas duas palavras. O barqueiro pegou e suspendeu o remo chamado agir e remou com toda a força o remo acreditar. O barco deu uma volta assim no seu próprio eixo gigante, assim, mas com uma ferocidade tremenda. Aí ele pegou e levou o remo acreditar e o fez a mesma coisa com o remo agir. E isso ele fez para o outro lado com a mesma intensidade. Quando ele pegou os dois remos e com a mesma força, com a mesma intensidade ele remou, o barco foi reto.
Aí o outro ficou pensando, nossa, mas isso não pode. Não, eu estudei tanto, eu me profissionalizei tanto, eu cursei tanto, eu para me tornar convincente às pessoas, para me tornar este homem que era admirado pela minha família, vindo de um homem assim. Pois bem, chegaram na outra margem, aquele gentil senhor chegou a chegou a lá e ajudou a descê-lo. E aí ele perguntou, sim, mas e os remos? Daí o homem falou assim, o senhor percebeu? O senhor sabe onde é que o senhor está? Esta margem aqui ela se chama autoconfiança. Então, o senhor poderá adquirir um dia isso? Poderá, mas não pode, nunca acreditará, acontecerá, se o senhor não acreditar e não agir para que isso ocorra. Então, a partir de agora é com o senhor. Mas lembre-se que esses dois remos, da forma como o senhor entender que é preciso, ofereça às outras pessoas. A partir do momento que as pessoas começarem a acreditar e começarem a ter uma ação em cima daquilo que elas acreditam, elas não terão autoconfiança para se tornarem semideuses, mas sim para perceber o verdadeiro tamanho seu e o quão necessitam um do outro. Pode não parecer bonito. Aí o velhinho disse, ele mesmo deu um exemplo assim, eu já vi uma abóbora. A abóbora, ela tem uma casca que é dura, quando se abre ela fica absurdamente bonita, laranja, mas mais pelo meio você vai vendo que ela vai ficando feia, cheia de fiapo e de sementes, né? O que se aproveita com qualidade e respeito, se aproveita tudo. Bom dia.